deixa eu começar a colocar os pingos nos is aqui, que eu vim essas 4 vezes e eu percebi que como eu estava envolto de polêmicas, eu acabei não me explicando direito. Inclusive o meu próprio nome, webnome, né? Todo mundo fala, Thiago Saquarema. Eu não sou do Rio, só pra deixar claro, eu não sou do distrito de Saquarema, eu sou do interior de São Paulo. Eu escolho o título Saquarema porque eu encaro ali o principal pensamento que serviu como os moldes para se desenhar o Estado Nacional. Os Saquaremas eram os membros do Partido Conservador do Império. E eles eram identificados como Saquaremas porque Saquarema, existiam diversas fazendas de café na região que tinham os principais membros do Partido Conservador naquela região. Então era um distrito eleitoral, assim, um curral eleitoral dos conservadores, e eles ganharam essa pecha por conta disso. Muitos casamentos foram feitos lá, muitas fazendas deles eram lá. E esses caras me serviram de inspiração quando eu comecei o canal, não pelas questões históricas aberrantes. Lógico, a gente tá falando do século XIX, tinha escravidão, eram homens ligados ao café, essas questões que definitivamente eu não comungo. Mas, para além dos seus defeitos, eles tinham virtudes extremamente elogiáveis, que num momento tão crucial, no pós-independência do Brasil, nós tivemos a possibilidade de ser um país coeso. Diferentemente da América Espanhola, que se rachou em micropaíses, o Brasil conseguiu se manter unido por conta da figura do príncipe regente. Se não houvesse a coroa, se não houvesse Dom Pedro I, o Brasil possivelmente teria se esparrilhado em diversas parcelas, que era do interesse de grande parte das oligarquias provinciais à época. Graças a essa presença da coroa e do Estado Central, foi possível o Brasil se tornar o Brasil, se manter como tal. Essa elite, ela começa a aparecer no debate público após a abdicação de Dom Pedro I, quando os liberais radicais queriam federalizar o Brasil, trazer um monte de ideias que não tinham nenhuma identificação com o nosso país para serem implementadas idealmente, levando o país a uma série de revoltas civis, uma série de quarteladas, e a elite que surge para conter esse movimento são os regressistas, aqueles que queriam trazer de volta o projeto inicial de um Brasil central, um Brasil unido, um Brasil grande. Estes regressistas fundaram o Partido Conservador, inicialmente chamado Partido da Ordem, e depois se torna o Partido Conservador, e aí vem o apelido Saquaremas. A ideia deles era, o Brasil, ele não pode importar ideias simplesmente porque elas são bonitas na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos. É necessário analisar as especificidades do Brasil dentro das suas estruturas políticas. A contraparte dos conservadores eram as Luzias, o Partido Liberal, que tendia ao federalismo, a ideias mais cosmopolitas, ideias mais progressistas para o período, mas a implementação dessas ideias vinha de maneira muito atabalhoada, de maneira pouco adequada ao cenário social brasileiro, à psique brasileira, resultando em fracassos históricos. Então o século XIX no Brasil é a disputa entre as Luzias e os Saquaremas, representando de um lado o cosmopolitismo, tentando ver o que havia de mais moderno no mundo e se implementar aqui, e do outro lado os conservadores, os Saquaremas, que rejeitavam esse cosmopolitismo e falavam, não, a gente tem que pensar segundo a realidade histórica do Brasil. Tem que pensar um modelo de Estado para o Brasil baseado no brasileiro e nas nossas configurações econômicas, sociais, históricas, culturais. Então, era uma emulação do conflito litoral, ver o que está do outro lado do Atlântico, versus o sertão, que se resigna na sua tradição e nas suas experiências históricas. Então eu escolhi o título Saquarema justamente porque eu acho que ele tem um peso muito grande. Então foi o primeiro momento, quanto um país independente, que a gente criou uma divisão muito assertiva, muito melhor do que direita e esquerda, porque você pode ter uma esquerda, Saquarema, e uma direita, Luzia. Hoje a direita, ela quer os Estados Unidos, quer o liberalismo, quer tudo. É uma direita, Luzia. E a gente pode ter uma esquerda que seja desenvolvimentista, que queira olhar para a cultura nacional, que queira... E continua sendo esquerda. Então, esses dois arquétipos, eles podem ir variando num movimento pendular, mas que explica profundamente a realidade política do Brasil. Então, acho que essa apresentação aqui já dá o tom do debate, eu acho.